E aí galera da CVX, tudo bem? Esse ano é ano de eleição na CVX e ano de Assembleia Nacional. Mas com esse quadro todo de pandemia e de quarentena, como é que a gente vai fazer? Fica nesse vídeo aqui comigo que eu vou te explicar tudo que a gente está preparando esse ano em termos de Assembleia e de eleição, tá bom? Ao final do vídeo, não esqueça de compartilhar com seus companheiros e companheiras de comunidade. Fica comigo aqui. No último encontro nacional da CVX em Brasília, nós perguntamos ao final aos participantes através de uma enquete, onde cada um sugeria que fosse a próxima Assembleia Nacional da CVX. E a regional que teve o maior número de votos, foi a Regional Nordeste. A gente tentou, num primeiro momento, viabilizar que essa Assembleia ocorresse nas cidades em que a gente está estabelecido, que são basicamente Fortaleza, João Pessoa e Natal, mas infelizmente não foi possível, né, por uma série de contratempos aí, também a questão de não ter disponibilidade nessas cidades, né, em pelo menos duas dessas cidades, casa com um número suficiente de vagas para nos hospedar, a questão também de malha aérea restrita, cada vez mais restrita, enfim, uma série de contratempos que não foi possível que realizasse essa Assembleia na Regional Nordeste, e isso tudo em comum acordo com a própria regional. Nós então fomos para a segunda opção, que era basicamente a cidade de Salvador. Na cidade de Salvador, nós, depois de a gente pesquisar muito, a gente conseguiu uma casa para realizar a nossa Assembleia, e a gente resolveu fazer, a exemplo do que foi a Assembleia Mundial de Buenos Aires, fazer uma Assembleia a quatro mãos, né? A Regional Nordeste e a Regional Bahia se juntam para realizar esta Assembleia na cidade de Salvador no mês de setembro. Fizemos a reserva da casa, mas aí o que aconteceu? Hoje, em 2020, nós temos esse novo cenário, que é um cenário de pandemia, de isolamento, de restrições de mobilidade, né? E nós fomos pegos aí um pouco de surpresa, né, com essa situação. Ninguém imaginava isso no segundo semestre de 2019. Bom, diante disso, diante desse quadro, a gente começou a pensar e discernir o que era melhor, qual era o bem maior a fazer. E considerando que nós estamos em maio e não sabemos com certeza até quando vai durar essa quarentena, né? Algumas autoridades dizem que pelo menos até junho, outras dizem até julho, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo, né? E ainda que a gente saia dessa pandemia ou dessa quarentena pelo menos em julho, em junho, a gente teria um tempo hábil muito curto para desenvolver uma assembleia como nós gostamos de fazer, com um tempo para as comunidades rezarem, se aprofundarem, fazerem o seu discernimento, porque esse ano é um ano eletivo para a CVX, né? E a gente entendeu que não teria tempo hábil para isso, não teria tempo hábil também para comprar passagens em agosto ou julho, talvez para uma reunião em setembro seria muito em cima, as passagens ficariam muito caras, né? E a gente também não tem segurança de que em setembro a gente possa viajar, né? A maioria dos membros da CVX já tem uma idade acima de 50 anos na média, né? Então esse público ainda mais, tem que ter um pouco mais de atenção em relação a esse novo vírus, e a gente achou por bem então não realizar a Assembleia em setembro como nós havíamos num primeiro momento decidido. Ocorre que a gente tem uma outra situação, que o Estatuto da CVX, ele nos obriga que a gente realize a Assembleia nos meses de setembro, outubro do último ano do mandato da SEM, né? O que é exatamente setembro e outubro de 2020. Então, por um lado, a gente tem aí uma situação de saúde, uma situação sanitária, né, fora do nosso ambiente de controle, e do outro lado a gente tem um estatuto que exige que a Assembleia ocorra nessa época, né? O estatuto nos amarrou em relação a isso. Bom, a gente pesou os prós e os contras, entendemos que a questão da vida vale muito mais do que qualquer regra que a gente possa ter, né? Então a gente está privilegiando não realizar a Assembleia nos moldes que a gente conhecia em setembro de 2020. Para contornar essa questão legal e a gente possa, por exemplo, continuar hábil para gerir a associação, né, nós temos compromissos. A gente, por exemplo, depois de 31 de dezembro, que é o final do nosso mandato, a gente não consegue mais assinar nenhum documento, e isso já ocorreu no passado, né? O banco, por exemplo, nos bloqueia porque fica cadastrado que a gente só tem poder até 31 de dezembro de 2020, entre uma série de outros contratempos. Então, para tentar contornar isso, nós reunimos a SEM reuniu com os coordenadores das regionais, e a gente
fez uma proposta que foi aceita e que eu estou comunicando aqui a vocês, que é um meio termo, né? Não é uma coisa que é ideal, mas é uma maneira de pelo menos a gente conseguir viabilizar o mínimo possível. Então, nós vamos transferir vamos adiar, na verdade, a Assembleia de Salvador para 2021, né? Então, que seria agora em setembro, será em 2021. Nós não sabemos ainda o mês, queremos que seja tão logo possível, mas a gente ainda não tem clareza e não temos segurança para dizer quando essa quarentena vai acabar e as liberdades de viajar vão poder ser restabelecidas. Então a Assembleia desse ano fica prorrogada, fica adiada para o ano que vem. Então o que nós vamos fazer com a alternativa? Nós vamos fazer a Assembleia este ano para cumprir uma exigência, né? Vai ser uma Assembleia muito rápida. Será na cidade do Rio de Janeiro, no dia 31 de outubro, que coincide com a Assembleia da Regional Rio de Janeiro. A gente vai aproveitar a Assembleia da Regional Rio de Janeiro e vamos também fazer a nossa Assembleia Nacional. Por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro tem a quantidade de comunidades suficientes para estabelecer quórum para a Assembleia. A gente precisa de um quórum mínimo para inaugurar a Assembleia, para estabelecer. E o Rio de Janeiro, as comunidades, contando as comunidades que tem no Rio, já alcança esse número. Aí em outras regionais isso não seria possível. Então a gente vai aproveitar que as pessoas vão estar lá e a gente vai estabelecer a Assembleia. Tão somente para dizer que fez ali uma coisa mínima, né, para poder continuar a nossa vida ordinária. E o que vai acontecer nessa Assembleia? A gente vai estar propondo, né, e as regionais concordaram, de a gente renovar o mandato da SEM atual, que venceria em 31 de dezembro desse ano, até a próxima Assembleia, né, no ano que vem em Salvador. A gente vai fazer aí uma renovação de mandato só para que a associação não pare, né, não pare com as suas obrigações legais, vamos dizer assim, né? Que a gente possa continuar dentro da regularidade enquanto associação. Então a ideia é que a gente tenha uma chapa única composta pelos membros atuais da SEM, né? Que seja votada nessa Assembleia no Rio de Janeiro pelas comunidades presentes, uma Assembleia rápida de 30 minutos no máximo, e todo mundo assina ali a ata, a gente colhe as assinaturas e tal, e todo mundo concordando, estando presente, a gente atingindo lá os quórums necessários para a eleição, a gente faz um novo mandato para essa SEM atual, e aí sim, na Assembleia de ano que vem em Salvador, a gente faz toda a preparação que a gente normalmente já faz para a Assembleia, né? Um processo de discernimento, com calma, né? Que as comunidades possam ir rezando, e a gente faz uma Assembleia como nós estamos acostumados a desenvolver. Então, para que essa Assembleia do ano que vem ocorra, é mais fácil, porque eu posso convocar como coordenador uma Assembleia Geral Extraordinária. Então, para a Assembleia Geral Extraordinária, o Estatuto dá maior flexibilidade. Então, esse ano nós temos uma Assembleia normal no Rio de Janeiro, ordinária, que na verdade tem um caráter de extraordinária, e ano que vem a Assembleia no papel extraordinária, mas que para nós vai ser como se fosse uma Assembleia ordinária. Não sei se deu para entender. Não é o ideal, é uma maneira que a gente está encontrando aqui um meio do caminho para poder dar cabo daquilo que a gente precisa, no mínimo necessário, né? E ao mesmo tempo manter a Assembleia como a gente gostaria na cidade de Salvador ano que vem, ainda em data indefinida. Esperamos aí que as autoridades nos comuniquem a regularidade dessa situação. Com a transferência da Assembleia esse ano, alguns gastos que a gente tinha previsto não vão ocorrer, né? Então a gente deve ter uma projeção aí que a gente está fazendo, a gente deve ter uma sobra de caixa no final do ano, uma pequena sobra de caixa. E a nossa tesoureira, considerando que a gente não está aqui para ficar guardando dinheiro, a gente sempre quer dar um sentido pastoral para o dinheiro que vocês mesmos contribuem, a nossa tesoureira deu uma ideia e fez uma proposta, e eu vou passar agora para a gente poder ver o que ela tem para dizer. Oi. Quando eu estava fechando as contas do primeiro trimestre da CVX, me ocorreu que a gente vai ter que rever a nossa programação por conta dessa epidemia, que atingiu muita gente, e muita gente atingiu muito mais do que a nós. Então, na reunião da executiva, conversamos sobre a possibilidade da gente dispor de alguma verba da CVX
para doar a instituições que estivessem trabalhando com pessoas mais afetadas pela epidemia, né? Consultado o Conselho Fiscal, a coordenadores regionais, todos concordaram e foram levantadas 3 instituições. A CVM, que já é nossa parceira de longa data, a Fé e Alegria de Ilhéus, que o Padre Emanuel tinha comentado sobre ela nessa mesma reunião, e foi levantada também a Paróquia Cristo Rei, lá de Fortaleza. Elas não são obras nossas, mas são obras de parceiros, de gente muito séria, né? Então eu contatei os responsáveis por essas obras, oferecendo, né, uma doação de R$3.000 para cada uma delas. Todos aceitaram, muito felizes. O padre Laércio me respondeu que isso significou 900 marmitas. A Fé e Alegria de Ilhéus me disse que são 60 cestas básicas complementadas por agricultura familiar, que eles também trabalham com isso. Mandaram fotos, tanto o padre Laércio quanto a Fé e Alegria, do trabalho desse. E a CVM também agradeceu muito e está dando na questão das quentinhas para o povo de rua, né? Eu acho que esse gesto de solidariedade tem muito a ver com ser CVX. E eu então convido a cada pessoa, a cada regional, para ver como pode ajudar esses que estão mais afetados, seja na sua própria realidade, seja com dinheiro, seja com oração, seja com trabalho, enfim. Precisamos realmente mobilizar, porque tem muita gente muito mais afetada do que a gente. Paz e bem. Então tá aí o recado da Gina, claríssimo, né? Esperamos que possamos contar com a colaboração e a compreensão de todo mundo. Nas datas específicas vocês vão receber as convocações e tal, todas as comunidades vão receber, mas já fica aqui acertado, né, entre nós, um acordo de cavalheiro de que não precisa vir ao Rio de Janeiro em outubro, porque vai ser uma assembleia quase que simbólica, né, ali só mesmo para a gente dar seguimento naquilo que a lei nos obriga, né? E o registro civil de pessoas jurídicas do Rio de Janeiro, ele é bastante rigoroso nessas coisas, né? Nós já tivemos problemas no passado em cumprimento de exigências, eles são bem rigorosos, então a gente de fato precisa realizar uma assembleia. A gente até viu a possibilidade aí, que a lei nos previa, né? Mas infelizmente não tem nenhuma flexibilidade nesse sentido. Tem um projeto de lei de uma deputada que está tramitando na Câmara, que permite que existam assembleias virtuais, mas isso é só para condomínio, ela não englobou no projeto outras associações, e tem uma medida provisória da Presidência da República que prorroga as assembleias de mandatos vencendo nesse ano, mas só até outubro, não é o nosso caso, também a gente não se enquadra. Então, não há previsão legal, o direito brasileiro não está na mesma contemporaneidade dos fatos. Então, infelizmente, a gente não tem uma previsão legal de fazer uma assembleia virtual, por exemplo, né? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês, vamos continuar rezando para que tudo isso passe e protejam-se, protejam seus familiares, né, na medida que a gente possa e que a gente consiga, e que a gente tenha sempre, se sinta sempre nas mãos do bom pastor. Tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado por terem me ouvido.